Vamos dar início ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Lembrando, como eu sempre tenho lembrado a todos, isso aqui é um estudo, aqui nada está acima da verdade de cada um, como cada um deve entender. Aquilo que a gente não concordar, a gente tem o direito de discordar. Vamos aprender juntos. Como é um estudo, com certeza todos têm o interesse de buscar o conhecimento através dele. A gente, na semana passada, a gente falou sobre duas coisas fundamentais nessa obra, o Nosso Lar. Por que o Nosso Lar? Porque até os meados de 1857, existia a crença da morte, através das convicções religiosas, que era totalmente distorcida da realidade da vida. A morte como sendo o fim, e até mesmo aliada a ela ainda existia aquilo que seria após a morte, um céu de contemplação para os eleitos, aqueles que tivessem aqui na terra uma conduta dentro dos paradigmas, principalmente vinculados pelas determinações religiosas, e aqueles que aqui cometessem os seus erros, os seus delitos, seriam os condenados, os pecadores que iriam para o inferno. A igreja viu que isso era de uma maneira tão forte, e tão radical, que inventaram uma área intermediária que é o purgatório. Então, seria o limbo, como eles chamam, um lugar onde as pessoas poderiam se depurar, sabendo cada um de nós que hoje isso não tem mais sentido a gente querer assegurar como um sistema de crença. A gente tem que partir da ideia de que nós não fomos criados para viver uma vida como nós aqui vivemos, dentro dos limites que vivemos. Seria um Deus muito impiedoso, como aquele Deus que falou, Herbert Marcuse. Que Deus é esse que permite o sofrimento? Será que ele é indiferente? Será que ele é incompetente? Vocês chamam Deus de pai? Que pai é esse que vê seu filho sofrer? Nascendo muitas vezes nas condições mais difíceis, mais precárias. Por que tanta desigualdade nesse mundo? Consequentemente, isso tira da nossa condição de acreditar esse Deus que nos foi imposto pelas convicções religiosas. Então, quando Allan Kardec ele começa a estudar os fenômenos que eram de natureza muito vulgar naquela época, porque fazia parte daqueles saraus, consequentemente ele se cercou de uma descrença, porque não havia elementos para que aquilo pudesse ser comprovado. Mas ele era um professor, ele era um homem de ciência, inclusive ele foi um dos responsáveis pela reforma do ensino na França naquela época. Ele era aluno de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, e Pestalozzi havia estabelecido uma série de critérios dentro da reforma do ensino, mas ele não aceitava aquilo que era imposto naquela época pelo domínio francês. E num dos momentos ele disse: nossas cabeças continuam sendo cortadas, não mais pelas guilhotinas, mas por regras que nos dizem que o céu é para poucos e bons, e o inferno e o purgatório para os maus e os esquecidos. Veja que ele não concordava, mas ele era um homem de formação católica, sua esposa, mas ele começa a encontrar dificuldade para entender os dogmas, sem formular uma crítica, respeitando, como sempre nós fazemos, mas não era fácil de entender. Então, ele disse: basta usar o bom senso e olhar para os lados e assumir de uma vez que nós fracassamos como educadores. Vocês vejam que até um dia desse, as escolas, elas, principalmente algumas escolas particulares, elas tinham o ensino religioso como uma obrigatoriedade. E ele aí diz que o ensino não pode se misturar com a religião. Ou seja, a religião como um dogma, como uma crença, consequentemente, ela mexeria e tiraria do aluno o fundamento do ensino, que é buscar o conhecimento através das dúvidas. Se você, como professor, não estimular o estudante às dúvidas, às perguntas,
consequentemente o ensino perde o sentido, que foi exatamente o que Allan Kardec defendeu. Então, ele diz mais, fora da igreja não há salvação, quando a igreja prega que fora da igreja, aliás, quando Allan Kardec prega que fora da caridade é que não há salvação. Então, a salvação, como ele entendia, que é a libertação do processo evolutivo que todos nós, pelo qual devemos passar, nós não precisamos ter uma religião propriamente. Com certeza nós sabemos que as religiões nos fortalecem, porque elas nos levam a um sentido de uma aproximação maior com Deus, independente da religião. Não vamos tirar daqui o mérito e a importância da religião. Eu, quando falo em religião, me refiro a todas as religiões, mas observando o Espiritismo como uma doutrina, consequentemente ela não tem mais esse objetivo. Ela se estabelece em 3 pilares fundamentais para dar o sentido que ela precisa. Primeiro, o da ciência. Se você quiser entender Deus, se você quiser entender o que é o Espírito, só tem um caminho da ciência. Nenhuma religião tem como explicar Deus. Nenhuma religião tem como explicar o Espírito ou a vida espiritual. Mas o que é que acontece? A religião, ela impõe, como a gente comentou, os seus dogmas, as suas crenças. Esse livro sagrado que dele a gente não pode sair. Você não pode chegar numa igreja, num templo sagrado ou em qualquer lugar e se levantar e dizer, eu não concordo com isso. Porque aí você passa por um herege e qualquer outra coisa que queiram dizer ou chamar. Mas o Espiritismo não. O Espiritismo aceita qualquer refutação, desde que ela tenha um propósito e uma finalidade. Porque todas as vezes que alguém discorda de uma coisa, ela tem que ter uma base para discordar. Quando uma pessoa disser que você está errado, você tem que perguntar a ela, baseado em que você está dizendo que eu estou errado. Por isso que eu digo, eu convivo muito bem com as pessoas, inclusive com minha esposa, porque eu nunca digo que ela está errada, eu só digo que não gostei do que ela fez. Ela que se vire para saber o que fez. Eu não estou falando dela, eu estou falando de mim. Eu não gostei, minha filha, você disse aquilo, eu não gostei, você fez aquilo, eu não gostei. E ela não pode em nenhum momento questionar, porque eu estou falando daquilo que eu penso, do que eu acho. Então, eles fizeram exatamente isso. Começaram a conflitar. Então, a doutrina espírita, ela trazendo o seu pensamento científico, nas mãos de um homem que entendia da ciência. Allan Kardec era um homem ligado ao aspecto científico, ele era um magnetizador, foi aluno de Deleuze, e consequentemente ele tinha todas as bases para se fundamentar no conhecimento da doutrina por onde ele mergulhou. E aí também temos o lado e o aspecto filosófico. A filosofia como o amor ao conhecimento e a base de toda a realidade da vida. Vocês sabem que Paulo de Tarso foi a maior frustração que ele teve. Quando ele estava pregando o Evangelho e saiu pelo mundo, ele tinha um pensamento de que ia fazer uma revolução dentro do meio filosófico. E ele foi para a Grécia, e na Grécia ele foi rechaçado, ele foi ridicularizado. Vejam que a filosofia não aceitou o Evangelho, principalmente trazido pela pessoa de Paulo de Tarso. Vejam como é difícil você homogeneizar um pensamento, principalmente quando se fala de convicções e de crenças que são tão limitadoras como essas crenças que todos nós conhecemos. E aí vem também o aspecto religioso dentro da doutrina espírita, como nós vamos ver, porque, consequentemente, a doutrina ela é moralizadora e não existe um preceito e uma conduta moral que fuja do Evangelho. Por isso que Allan Kardec nos trouxe como presente e como obra complementar o Evangelho segundo o Espiritismo, sem sair uma vírgula sequer do Evangelho. Ele não fez nenhuma modificação no Evangelho, mas ele fez comentários. Esses comentários foram enriquecidos pelos Espíritos através da mediunidade ou através dos médiuns, que fez com que o Evangelho segundo o Espiritismo ficasse mais rico em termos de proposta e de termos de conhecimento. Isso não querendo dizer que a gente seja obrigado a acreditar e aceitar. Por isso que hoje aqui a gente, nesse estudo, fica em aberto toda e qualquer contestação.
só não jogue pedras. E eu comecei uma vez um estudo, faz muitos anos, na CEEC, e eu formei um grupo grande. E eu disse, olha, aqui é um estudo democrático e todos nós temos o direito de concordar ou não. E aí eu convidei um amigo nosso, que ele era ator. Ele era ator de teatro. Eu digo, você vai participar do estudo sem ninguém saber. Quando eu terminar de falar, você vai dizer que não acredita em nada, que tudo que eu disse está errado, e faça uma observação bem criteriosa. Aí ele disse, olha, o senhor terminou de falar, eu não concordo com nada e tal, e o pessoal foi se irritando com ele, até que um se levantou e disse, rapaz, você respeita. Eu disse, mas eu não tinha dito aqui que o estudo era democrático? Então, depois eu disse, olha, ele é um ator que eu convidei para a gente trabalhar isso, gente. A gente tem que entender que concordar ou não é um direito que todos temos, que todos têm dentro de um estudo. Então, a gente pode reforçar com isso esse nosso momento de hoje. Nós vamos ter coisas bem interessantes para falar, principalmente sobre o que seja a vida, sobre os que já partiram, mas vamos falar de uma maneira bem criteriosa, assim, trazendo conhecimentos que possam fortalecer, porque todos nós aqui temos parentes que já morreram, todos nós temos a saudade daqueles que partiram, vamos partir também, o triste é dizer que todos aqui vão morrer, e aí a gente começa a fortalecer esse entendimento. E eu peguei de um livro, da obra de André Luiz, que são 16 livros. Esses livros, eu acredito que hoje não existe, em termos de informação acerca da vida, não só do mundo espiritual, mas da vida que vivemos, nenhuma obra traz tanto conhecimento como traz. Para vocês terem uma ideia, o nosso lar, esse livro, ele até o ano de 2004 já tinham sido vendidos 5 milhões de exemplares. Vocês imaginem se Chico Xavier ganhasse algum dinheiro por essas obras, quase 500 livros publicados e psicografados por ele, e ele nunca tirou um centavo desses livros. Só um livro vendeu 5 milhões de exemplares. Hoje o nosso lar é estudado em algumas universidades americanas, já foi traduzido em quase todos os idiomas, inclusive até no japonês, e é esse livro que a gente está tendo a oportunidade de estudar. É o primeiro de uma coletânea de 16 livros, e o que é interessante é que André Luiz, ele não era um espírito encarnado aqui perfeito. Vamos dizer que ele tinha uma série de defeitos, como nós temos. Ele indiretamente era e foi um suicida, pela vida que ele tinha e teve, e tudo isso vai servir para a gente aprender com ele, porque o objetivo é esse. Então, no livro Mundo Maior, que se eu não me engano foi o 5º ou 6º livro da obra, Emmanuel, como nós vimos na semana passada, ele com seu prefácio fantástico, sempre ele, Emmanuel, para quem não sabe, é o mentor espiritual de Chico Xavier. E no prefácio do livro Mundo Maior, ele tem um texto chamado Na Jornada Evolutiva. Para vocês terem uma ideia, ele publicou essa mensagem no dia 25 de março de 1947. Veja quanto tempo faz, né? Estamos quase perto de aproximadamente 100 anos. E ele diz assim: dos 4 cantos da terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, dezenas, centenas de pessoas estão morrendo, dentro de um processo totalmente natural. Mas ele diz assim: dos 4 cantos da terra, de todos os lugares, vão-se dos ilustres centros da cultura europeia, das tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos e de ásperos climas africanos. Pessoas de vários lugares, de várias culturas, de vários conhecimentos. Procedem essas pessoas, esses que desencarnam
das metrópoles, das vilas e dos campos. Há uma diversidade tamanha. Deus não escolhe, esse vai hoje, esse vai amanhã, cada um tem sua hora, previamente estabelecida, como um estagiário, como um aluno numa escola, que tem um período de aprendizado e logo ele tem que ir embora para a sua verdadeira pátria, para seu verdadeiro lugar. Assim é a vida de todos nós aqui. Como todo espírito encarnado, todos nós somos viajantes, e a gente ainda não se assegurou disso. Muitos vivem aqui pensando que aqui é o seu lugar, mas não é. Toda viagem tem dia de começo e dia de fim. Então a gente chegou e um dia vai partir, somos viajantes. Isso já tira da gente um bocado de coisas que a gente pensa que tem e na realidade não tem. Embora o nosso dia de retorno esteja marcado, graças a Deus nós não temos conhecimento dessa data. Isso é muito bom, né? Como não nos preocupamos com a volta, acumulamos coisas desnecessárias. As posses, o materialismo, que cada vez mais aumenta na consciência dos que aqui estão. Como nós somos apegados às coisas. E não entendemos como ele está nos dizendo que nós somos meros viajantes. Temos que estar carregando coisas de um lugar para outro. Não podemos esquecer que a cada minuto, centenas de pessoas, como eu disse, desencarnam, mas só consideramos a morte quando ela entra em nosso círculo familiar. Ou seja, a morte para a gente só tem significado, só dói, só preocupa, se for ligada a uma pessoa nossa. Isso é uma verdade. Porque, como ele disse, nesse exato momento, centenas, dezenas de milhares estão morrendo e a gente não está nem aí, considerando isso tão natural. Só é você ligar os noticiários e ver, Erlo, que é da imprensa, sabe, em rádio é o que se anuncia todo dia, né, Erlo? São os programas iniciais do dia falando de mortes, e a gente ouve com a maior naturalidade, mas se for uma pessoa ligada a nós, aí a coisa fica diferente. Isso é uma verdade. Então veja que a gente não está preocupado com a morte, a gente está preocupado com o que ela faz na vida da gente, ou seja, com o vazio que ela deixa, vendo uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, indo embora, sabendo que essa pessoa saindo não temos como substituir. Ninguém tira dentro de si um espaço deixado por um pai, por uma mãe, por um filho. Ninguém consegue fazer isso. E é o que faz doer, né? Nesses momentos que a gente tem que encarar esse fenômeno, que é o fenômeno da morte. E ele continua: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Isso é uma advertência muito séria. Raros são aqueles que estão aqui cumprindo verdadeiramente com aquilo que foi determinado. Isso é Emmanuel fazendo uma advertência muito séria, né? A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela conquista de títulos que lhe exaltem a personalidade, a importância. Vocês vejam que a própria estrutura da sociedade, ela nos promove isso. Eu costumo sempre chamar dos androides. As pessoas hoje, principalmente os nossos jovens, eles são programados para ter uma profissão com um objetivo totalmente material. Vocês sabem que a profissão mais importante que existe na sociedade é de professor. Vá nas faculdades e veja quantos alunos estão matriculados nos cursos de licenciatura. Estão fechando, porque não tem. Porque não é uma profissão que atraia dividendos em termos de formatura ou de profissionalismo. Na época eu me lembro que eu tive a loucura de querer ser professor. Eu fui criticado pela família, pelos amigos, mas rapaz, logo professor, não tinha outra coisa para fazer não, mas eu fui muito feliz durante 16 anos como professor.
E aprendi mais do que ensinei, porque tive a oportunidade de conviver com uma coisa muito bonita, que é com jovens, e principalmente o sonho deles. E hoje eu enveredei para o caminho do comércio, mas eu não sou feliz como comerciante, porque eu não vejo nenhum futuro, nenhuma graça em trocar mercadoria por dinheiro. O bom é isso aqui que eu estou fazendo, estar com as pessoas, trocando ideias e vendo o processo andar como ele deve andar, com o seu objetivo, com o seu significado. E ele diz ainda: a maioria constitui, como ele comentou, menores de espírito em luta pela conquista de título que lhe exalte a personalidade. E o que ele diz é muito sério, concluindo: não chegaram a ser homens completos. Nós não somos seres completos. É muito sério. Então, muitos dos espíritos, muitos que aqui reencarnam, estão ainda querendo se desvencilhar da sua condição animal. Faz mais ou menos uns 4 anos que eu fui convidado num dia de domingo para conhecer um asilo de velhos, de idosos, aqui na cidade de Vitória. Um grupo de empresários de Recife, pessoas da alta sociedade, eles criaram numa entrada de uma mata esse abrigo, esse asilo. Lá eles têm uma faixa de mais de 100 idosos, são muito bem cuidados, logo eles são de um poder econômico muito bom. Mas lá tinha uma coisa que foi o que mais me chamou a atenção. Tinha um homem que eles chamavam homem macaco. Esse homem ele foi encontrado numa área da Mata Atlântica e ele nunca teve contato com seres humanos. Ele viveu lá. Inclusive ele foi castrado. Eu acredito, segundo disseram, que ele tentou invadir uma propriedade para pegar comida. E os proprietários, por maldade, castraram ele. E ele ficou sentado numa cadeira, e eu fui fazer uma palestra, fiz a palestra. Depois da palestra, acho que Ney estava com a gente, não estava, Ney? E nós ficamos, e eu passei 1 hora observando ele. Tudo dele é de um macaco. Ele não coça a cabeça assim, ele coça assim, do jeito que o macaco faz. Ele soltava, né, Ney, uns ruídos igual ao do macaco, ele não falava. E na hora do almoço, foi servido, e ele ficou sentado num canto, colocaram numa lata de doce a comida, e ele comia como um animal. Todos os trejeitos dele era de um macaco, e no entanto ele era, dentro da fisiologia, um ser humano. Então, naquele dia eu pude ver o quanto nós estamos atrasados como espíritos dentro desse projeto que aqui nós nos vinculamos. E assim são muitos. Então, como ele diz aqui, muitos não chegaram a ser homem completo. E ele continua dizendo: aonde albergar, isso é o que é mais importante, aonde albergar tamanha caravana? Onde é que se vai botar tantos espíritos em condições tão diferentes? Porque se dissesse, não, o céu, sim, o céu é para os bons, mas vai colocar no mesmo lugar um cientista, um índio, um professor, pessoas de culturas e conhecimentos tão diversos, vão ficar todos no mesmo lugar? É difícil a gente compreender isso. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas? Vocês imaginem um jovem, ele dormir essa noite como um estudante do ensino médio, e amanhã ele acordar como um universitário. Ele não tem como entender. Imagine você morrer e acordar num mundo espiritual sem ter um sentido, sem ter para onde ir. Então seria uma coisa muito ilógica. E o nosso lar é exatamente aquele que vai nos mostrar que a vida continua, que tudo que você é aqui, você vai continuar sendo lá. Não é uma viagem que vai mudar a minha forma de ser, e muito menos a minha história. Por isso que as pessoas me perguntam: Dejan, eu queria saber como é que está minha mãe, que desencarnou, que morreu, meu pai. Você sabe? Eu digo: sei. Sabe mesmo que sei. Do mesmo jeito que era aqui, vivendo as mesmas coisas. Lógico que no mundo ou num lugar onde
Uma série de fatores no entorno da pessoa muda. Lá a matéria ela é de uma natureza, dependendo do mundo, nós vamos ver, de uma natureza quintessenciada, há uma fluidez mais da matéria, a densidade é menor. Por quê? Porque se eu estou nesse planeta, eu tenho que, como ser encarnado, usar esse corpo físico obedecendo às leis desse planeta. A lei da gravidade, eu não posso andar levantando os 2 pés ao mesmo tempo, porque se você encontrar isso, pode correr que é uma alma. Porque quando a gente levanta um pé, o outro tem que ficar, a lei da gravidade, eu tenho que obedecer. Mas isso é tão verdade que se você sair daqui e for morar na Lua, o seu corpo vai ter 40 e pouco vezes menos peso do que aqui, e é o mesmo corpo. Veja, só saindo de um lugar para o outro, tudo se modifica em termos de estrutura. Vejam que os astronautas lá na Lua, eles usavam aquelas roupas e aquelas botas de ferro para eles não flutuarem. Aí imagine se você vai para um mundo onde a matéria é mais quintessenciada, a densidade da matéria é menor, você vai fluir mais ainda. Isso vai depender da evolução de cada espírito. Porque nós estamos presos a esse corpo por pura ignorância. Nós somos uma mente que tem que ficar presa a um cérebro com as limitações que ele tem, para não fazer um bocado de bobagem que a gente faz. E vem fazendo durante tantas idas e vindas. Porque o cérebro e o corpo físico é o que limita a experiência do espírito. Pois não, Sérgio? Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Que bom você aqui, Sérgio. Finalmente, né? É. 4, 5 meses. Até estou emocionado, né? Não sei se essa introdução e Emmanuel nos fala sobre a percentual estatística da população do orbe terreno, né? De encarnados, de desencarnados, em que cerca de 3/4 dessa população não tem essa noção que você está falando. E 1/4 dos seres encarnados e desencarnados já despertaram para essa perspectiva, vamos dizer assim, espiritual, né? É verdade. Das encarnações. Eu não sei se você começou a falar, e também tem outras introduções, Emmanuel. Ele fala, até mesmo ideologia do IBGE brasileiro, né? Ele fala, o mundo tem tantos bilhões, né, de seres desencarnados, só que as pessoas não têm a noção do que nós estamos fazendo aqui. É verdade. E é que eu digo, morrer é muito fácil. Morrer é um fenômeno muito difícil, é desencarnar. É você se descompatibilizar com o corpo. Porque esse corpo nosso, ele está totalmente ligado a essa experiência. Então, por isso que muitas vezes, pessoas que morrem de acidentes, Divaldo Pereira Franco fazia uma viagem de Minas Gerais para São Paulo. Ele ia fazer uma palestra e era uma noite muito chuvosa. E na frente do carro que ele ia, um ônibus carregava ou levava um grupo de estudantes, que eles eram atletas, iam participar de jogos em São Paulo. E numa ribanceira o ônibus caiu. E o acidente foi muito grave. E eles pararam ali para tentar socorrer ou fazer alguma coisa por eles. E Divaldo narra, pela mediunidade dele, que muitos que estavam mortos estavam pedindo socorro. Eles estavam gritando por socorro quando o corpo já estava morto. Ou seja, eles morreram, mas não saíram da condição humana. Diz que era triste, eles chorando, eles gritando, pedindo socorro, alguns mutilados em decorrência do acidente. E assim são muitos. Aconteceu aqui mesmo no Chico Xavier um fato muito interessante. Eu não sei se vocês se lembram do vigilante que foi morto ali no Banco Itaú da Avenida. O carro forte foi chegando e os assaltantes abordaram o carro na entrada e o vigilante foi tentar interagir ou tentar interceder no fato e acertaram um tiro na cabeça dele. E na hora que ele caiu, eu passei alguns minutos antes, mas uma jovem, inclusive ela foi até a minha aluna, ela foi parada na frente do local onde aconteceu o acidente naquela hora.
E ela ficou ali observando. Então fizeram um bloqueio e tudo, e ela começou se sentindo mal. Se sentindo mal, se sentindo mal, se sentindo mal. E aí ela não teve mais condições de dirigir. Alegaram que foi pelo fato dela ter praticamente presenciado aquele crime. Aí chamaram a filha dela foi, que estava no diocesano, ela tinha ido pegar essa filha, foi, tomou a direção do carro e levou ela para casa. E aí ela começou se sentindo mal, não dormia. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, quando eu cheguei aqui no Chico para atender, ela estava sentada lá. Quando eu entrei, notei que não era ela. Não era ela. E ela estava com a mão na cabeça, nele lembra desse fato. E eu coloquei na minha sala. Quando eu comecei, não era ela. Era exatamente o vigilante. Ele na mesma hora, ela tinha uma mediunidade muito aberta. Esse espírito, ele reencarnou rapidamente nela. Ele usou a mente dela, mediunicamente, e ele dizia: pelo amor de Deus, tira esse capacete da minha cabeça, dói muito. Ele achava que o tiro era como se comprimia a cabeça dele e que estava apertando. Tira esse capacete. Ele disse: pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou nessa calçada aqui e ninguém me ouve. Ela dizendo ali: ninguém me ouve, ninguém olha para mim, o que é que está acontecendo? Pelo amor de Deus, me diga onde é que está minha esposa e minha filhinha. Ele tinha uma filhinha e uma esposa. Eu fiquei sabendo. Aí foi quando eu disse: olha, meu amigo, infelizmente eu tenho que lhe dizer a verdade, você não está mais junto a nós. Aconteceu assim. Não, pelo amor de Deus, não me diga isso. É verdade. O que a gente tem que pedir a Deus é que você seja conduzido, sua família será muito bem amparada, com certeza, pode ficar tranquilo. E de repente ela entrou em transe, ela saiu do transe, ela fechou os olhos, levantou-se boazinha e foi embora. Então um fato como esse vem exatamente nos mostrar como é difícil essa transição. Aí você diz: sim, e uma pessoa que muitas vezes está na UTI, muitas vezes está num quadro de uma doença já bem avançada, esses espíritos, eles praticamente não rompem um laço, eles só fazem desatar. Muitos estão ali na UTI, mas já não estão tão presentes como a gente imagina. Ali o corpo está. Aí você diz: e por quê? Porque foi programado que ele teria que cumprir essa etapa até o fim. É por isso que vocês vão ver André Luiz ser em alguns momentos advertido com relação à morte precoce.